pessoal, tudo bem com vocês? Estou mais uma vez aqui no Renata com você, programa Na Geral pela TV Araucária, e hoje eu vou fazer uma maquiagem que assim é uma das mais pedidas pelas minhas clientes e usada aqui no espaço. É uma maquiagem que tem bastante saída e que valoriza bastante a beleza da mulher. Então eu vou fazer um pouquinho dela para vocês hoje, para vocês darem uma olhada, tá bom? Vem comigo que eu vou mostrar tudinho para vocês. Essa aqui é a minha modelo de hoje, o nome dela é Amanda Medeiros. Amanda, senta um pouquinho pra mim que eu quero mostrar o penteado também. Quem fez esse penteado foi o Juliano Negri aqui do espaço, ele arrasa nos cabelos. E essa é a nossa modelo, então a gente já vai começar a fazer a maquiagem. E a primeira coisa que eu começo fazendo após a limpeza, eu já limpei a pele dela, eu vou hidratar essa pele. Mesmo que a pessoa tenha uma pele oleosa, a pele ela sempre necessita de hidratação. Então eu tô usando um produto específico pro tipo de pele dela. E já estou hidratando. Eu hidrato com a mão, mas você pode hidratar com pincel também. Eu gosto de hidratar com a mão. Eu uso uma bruma, fecha o olho, para hidratar ainda mais essa pele. A única coisa que ela precisa de um pouquinho de correção é na olheira. Então na olheira eu vou usar um corretivo. Eu gosto de usar corretivo para corrigir a olheira ou no tom da pele da pessoa ou um pouquinho mais escura. Eu nunca uso corretivo mais claro, tá? Porque tudo que eu iluminar e clarear eu vou realçar. Então se eu iluminar demais a olheira, em vez de esconder, eu vou realçar. Então eu venho com corretivo ou no tom da pele ou um pouquinho mais escuro, ok? Tá? Eu faço muita mistura de base, mas isso aí eu só ensino nos meus cursos, tá bom? Curso de aperfeiçoamento, curso para iniciante. Gosto bastante de usar esses pincéis Kabuki, porque eu acho que eu ganho tempo usando eles. Eles são mais práticos, mais rápidos. Aplico em toda a pele, sem dó de usar base, tá, gente? Sem miséria mesmo. Tem que gastar, tem que usar. Faço uma camada bem generosa. Claro que no dia a dia a gente não precisa usar tudo isso de base, eu digo assim, para um evento, uma maquiagem de realce, olha lá em cima, e venho dando batidinhas e aplicando em toda a pele, na olheira. O restinho da base eu desço um pouquinho para o pescoço, só com o restinho dou uma esfumada. Aí venho com uma esponjinha, dando batidinhas para assentar essa base e tirar as marcações do pincel. Depois que eu aplico toda a base, bato bem com a esponjinha, eu venho fazendo os contornos. Tudo que eu iluminar, eu vou realçar, tá? E a gente sempre vai iluminar o centro do rosto, trazendo luz para essa região, para deixar o rosto com um formato um pouquinho mais oval. Estou usando corretivo. O corretivo para fazer o contorno sempre tem que ser mais claro, tá? Um tom mais claro que a pele. Faço o triângulozinho ali embaixo da olheira. Não entro com o meu corretivo na olheira, porque senão eu vou ainda realçar mais essa olheira. No centrinho do nariz, fazendo um pontinho de luz. Fiz as partes claras, já venho para a parte escura. Troquei de pincel agora e venho fazendo o contorno escuro bem aqui da ponta da orelha, do alto da orelha. Venho saindo, venho trazendo esse contorno e esfumando já, com a minha mão bem leve, bem solta, venho esfumando. O contorno escuro, ele serve para dar profundidade, para disfarçar as imperfeições, diminuir papada, afinar o nariz, diminuir testa. Então tudo que eu quero disfarçar eu vou vir com contorno escuro, tá? Usando o escuro nesse momento. Pouquinho só de contorno escuro e venho criando uma sombra aqui na lateral também. Pra dar uma afinadinha. Pra ficar com o narizinho fino. Tudo isso aqui cria-se uma ilusão, principalmente para foto, vídeo, tá? Favorece bastante você fazer esses contornos, fica bem legal o resultado, o efeito. Aí venho com a esponjinha, rapidinha a mão, venho dando batidinhas em toda a parte clara, em todo o meu corretivo claro, venho batendo só para uniformizar e tirar a marcação desse corretivo, tá? Só com batidinhas, vou bater toda a parte clara primeiro.
Aí venho com o pincel também, dou mais uma esfumada nos contornos escuros, nas bordas. Com o pincel, volto com ele mais um pouquinho, com a mão bem leve. Porque se eu colocar força na minha mão aqui, eu começo a arrastar tudo que eu tenho de produto ali, craquela e mancha, tá? Com a esponjinha eu venho e dou mais umas batidinhas. Mais umas batidinhas pra uniformizar bem. Eu gosto bastante de contorno, tá? Só que eu não gosto que a pessoa fique com aquela cara listrada, inteira, toda marcada. Feito isso agora, eu vou selar tudo isso que eu fiz com pó pra tirar a cremosidade da pele, deixar essa pele sequinha. Vou usar um pozinho solto, com a esponjinha mesmo eu pego esse pozinho. Agora a gente vai assentar, olha lá em cima. Vamos assentar tudo isso que a gente colocou no rosto dele, essa massinha corrida aqui, com o pó, tá? Então venho, ajeito bem aqui as olheiras e venho com um pozinho solto na esponjinha mesmo, tiro o excesso, olha só lá em cima, e venho selando. E selo bem. Esse pozinho que eu tô usando, ele é um pouquinho acetinado. Eu gosto muito de pó acetinado porque ele dá um efeito de aveludado na pele, eu gosto muito de pele aveludada. Mas também não é em todo tipo de pele que eu posso usar, tá? Selando toda a parte clara com um pozinho. Deixo bem sequinho. Aí venho com um pincel grande, fofo, e venho tipo tirando o excesso desse pó, toda a pele, e venho dando uma polida nessa pele com esse pozinho, com esse pincel. Não tem problema se entrar na parte escura. Um pouquinho no pescoço. Feito isso, vou pegar um outro pó, que é um pozinho com um tomzinho acima do primeiro tom que eu usei, um pozinho mais escurinho, esse aqui é da Bitarra. E venho também dando mais uma selada nessa pele. Vamos deixar essa pele bem sequinha, pra durar bastante a minha maquiagem. Não ter perigo dela ficar beijando as pessoas, dando beijinho, transferir base, ficar oleosa a pele. Olha lá em cima. Deixei a pele dela bem sequinha. O pozinho de contorno é um pozinho que tem que ser mais escuro, né? Que o tom da pele, de 2 a 3 tons mais escuro. E eu venho realçando o meu contorno escuro agora. Primeiro eu aplico e depois eu dou uma leve esfumada com a mão. Com a mão rapidinho. Vamos lá pro outro lado. Esfumando. Um pouquinho na testa. Só para realçar um pouquinho os contornos escuros. O blush que eu vou usar nela hoje é um blush com tomzinho de pêssego. Dá um sorrisinho bem falso pra mim. Aí venho bem no altinho da bochecha. Eu gosto muito de aplicar o blush nessa região. Tem gente que usa lá de cima, eu gosto de aplicar aqui, tá? Depois de feito isso, vem a parte que eu mais gosto, que é a parte de iluminar a pele. Vou pegar um iluminador bem poderosão. Venho bem no altinho aqui do ossinho, eu acho que é têmpora que chama esse osso, me fugiu da cabeça agora. A gente vai fazendo aqui e esfumando. Deixo bem iluminado, tá? Claro que durante o dia você não vai iluminar tanto, mas à noite podemos iluminar bastante. Vamos lá pro outro lado. Deixo bem iluminado. Vou iluminar o Vzinho da boca, para realçar um pouquinho os lábios, pontinha do nariz. Como a gente é louca por iluminador, a gente vai iluminar um pouquinho mais. Tipo um papel alumínio praticamente na cara da pessoa. Venho com um pouquinho mais do iluminador mais potente. Venho realçando. Se faltar energia no lugar, aí já sabe, a pessoa ilumina o lugar. E aí agora vamos para o olho. Feita a nossa pele, a gente vai pro olho. E antes de fazer o olho, a gente vai fazer a correção de sobrancelha. A correção de sobrancelha eu gosto de fazer com pastinha, tá? Vem fazendo todo o contorno da sobrancelha. Eu gosto muito de sobrancelha com efeito mais natural, assim. Então eu cuido para não pesar demais, não carregar demais. Sempre gosto de dar uma curvadinha para dar uma levantada no olhar, tá?
Agora, usando um corretivo, esse corretivo, ele ainda ajuda a contornar a sobrancelha, tá? E vou vir aplicando o restante do corretivo em toda a pálpebra. A gente usa o corretivo aqui nessa região porque o corretivo ele ajuda a fixar a sombra, potencializar a sombra e faz com que dure mais o meu esfumado, a minha sombra, e já uniformizo bem essa região da pele, essa pálpebra também. E deixo essa pálpebra bem uniforme, sem excesso de produto, numa quantidade que eu consiga dar cobertura, mas sem excesso. Não abre o olho agora. Existem outras formas de fazer essa técnica. Eu vou fazer da forma que eu tenho mais usado ultimamente, que eu acho que tem dado um efeito mais bonito, tá? Então eu começo fazendo como se fosse uma coluna aqui na lateral do olho dela. Tô usando o pincel 136 da Dye Makeup para começar a fazer meu esfumado. Vou potencializando bem essa sombra. Começando lá no cantinho e vou subindo. Vou lá pro início do olho, embaixo. E vou fazer como se fosse duas colunas ali no olho dela. E vou deixando só o meio livre. Aí eu venho com um pincel maior, esse aqui é o 140 da Dye, e venho só nas bordas, dando aquela leve esfumada para suavizar minha marcação. Vou lá no outro lado e faço a mesma coisa. Vou intensificando bem a minha primeira cor, isso é bem importante, para que o restante do meu esfumado fique bem bonito. Primeiro foi esse aqui, ó. Essa sombra aqui é da Fandi, o nome dela é Zara. Agora eu vou usar esse segundo tom aqui, que é o da Atelier Paris, esse marrom que eu uso muito, adoro usar ele. Vou vir com o mesmo pincel, para facilitar a vida. E vou vindo potencializando aqui esse cantinho. Um tom mais escuro. Com esse segundo marrom, só que esse segundo marrom não pode cobrir o primeiro, tá? Tem que só fazer a fusão deles. Por isso que é bem importante o meu primeiro tom tá bem intenso. Se o meu primeiro tom tá bem intenso, a fusão acontece de uma forma bem tranquila, fácil. Se eu deixo o meu primeiro tom bem apagado, o segundo tom ele vem e mancha o primeiro ou esconde o primeiro, então não dá um efeito tão bonito, tá? Então é bem importante que o meu primeiro tom seja bem intenso, bem saturado. Vou vir com o último tom, que é um tomzinho mais escuro ainda, para deixar um pouquinho mais escuro esse cantinho. Só o mesmo pincel, vou deixar o cantinho aqui embaixo um tomzinho mais escuro. Essa técnica ela só não vai ficar legal, não se usa muito quando a pessoa ela tem os olhos muito próximos, assim, quase vesga, sabe? Aí já não rola muito, porque o fato de eu aproximar os inícios aqui, ele vai dar a impressão que aproxima mais ainda o canto interno um do outro. Então, se a pessoa já tem a tendência a ser um pouquinho vesga, vai ficar mais vesga ainda. Gente, terminando aqui o meu esfumado de sombra, eu vou pegar o meu pincel kabuquinho de novo, só com o restinho de produto que ele tem, e vou dar uma uniformizada aqui no meu ponto de luz, tá? Deixar ele mais bonito, esfumado. E eu uso muito o pincel kabuquinho para fazer isso, eu acho que ele facilita bastante, porque o meu ponto ele não pode ficar marcado com essas marcações, ele tem que ficar com esse efeito esfumado, tá? E aí vou controlando o meu ponto de luz para ficar os dois lados iguais. Eu não posso deixar um ponto grande e um ponto pequeno. Eu tenho que deixar bem uniforme esses pontos aqui, tá? Aí você vai olhando, vai controlando para deixar os dois lados iguais. E agora eu vou vir com uma sombra clara. Hoje eu vou fazer a minha pálpebra luz fosca, mas dá pra fazer com brilho também, tá? Dá pra usar a tua imaginação e criatividade aí e fazer de várias formas. Eu gosto muito da sombra fosca, do esfumado fosco. Então eu peguei um pincelzinho de sombra, escolhi uma sombra bem nude, bem neutra, pode até ser um pó mesmo que você usa pro rosto. Você pode vir usando como sombra aqui nesse momento, tá? Essa sombra que eu escolhi, ela é bem neutra.
e venho selando aqui esse meio, ó. Vou até lá em cima. Tá vendo que o meu ponto, ele tá inteiro. Eu vou deixando esse meio bem seladinho com essa sombra. Eu já mostro qual sombra que é pra vocês. Aí eu vou vir fazendo a parte de baixo. Antes de fazer o nosso delineado ou terminar a parte de cima, eu gosto sempre de fazer a parte de baixo. Vou pegar um delineador marrom, esse delineador aqui é o da Inglot, com um pincelzinho 130 da Dye Makeup, e vou fazer um esfumado aqui embaixo. Já venho direto com o pincel, já pego o produto direto no pincel e já venho esfumando. E eu vou fazer toda a parte de baixo dela aqui esfumadinha. Depois que eu esfumei o delineador, eu vou voltar com a sombra que eu usei lá no olho, a da Atelier, pontinha do pincel, e vou dar uma selada em todo esse delineado. Venho com a sombra selando e potencializando a cor, né? Potencializei com a sombra, aí venho com a pontinha do pincel e esfumo bem as bordinhas. Só as bordas. Lá do outro lado também, só as bordas. E aí eu troco de pincel, pego o pincel 125 da Dye também. Pego um pouquinho de cada sombra. Eu vou pegar um pouquinho da média que eu usei com o primeiro tom, só na pontinha, olha lá em cima, e vou esfumar bem essa parte de baixo aqui. A parte de baixo eu gosto bem marcada, bem esfumada. Eu acho que ela valoriza muito a maquiagem, porque às vezes é a parte que mais aparece, a parte de baixo. Então eu sempre acho que vale a pena a gente caprichar bastante nessa região, deixar bem bonito, valoriza bastante o olhar. Claro que tem cliente que tem medo e não gosta, acha que vai ficar muito exagerado. Mas se for bem feitinho e esfumadinho, ele só vai valorizar. Feita a parte de baixo, vamos para o nosso delineado. O pincel que eu usei para fazer o delineado é o 263L da Ico e o delineador é o 77 da Inglot, tá? Feito o delineado, agora a gente vai vir para os cílios. Os cílios, eu gosto de usar também cílios bem grandes e exagerados, tá? Mas você tem que ver aí o que a tua cliente quer usar, como é que ela gosta, sempre conversar antes e perguntar. Fecha o olho e vem colocando os cílios. Olho bem paradinho. Os cílios, ele é algo que realça a maquiagem, então assim, é um ponto muito positivo. A gente não pode muito abrir mão de usar os cílios não, tá? Mesmo as clientes que não querem, eu sempre insisto um pouquinho, pelo menos para elas experimentarem. Esses cílios que eu tô usando nela é um cílios de Mink, é o cílios 3D, que tá bem alto agora, é um cílios poderoso, depois que você usa ele, você não quer mais usar outro. Enquanto seca a colinha dos cílios, eu faço a boca. Vou fazer uma boca mais nude nela. Gosto sempre de fazer um contorno com lápis para realçar os lábios. O batom que eu vou usar é o número 33 da Latica. Adoro esse batom, essa cor. Eu sempre tiro da embalagem a quantidade certa que eu vou usar de batom, para não ter algum tipo de contaminação. E o pincel que eu tô usando é o 64 da Ico. Gosto bastante dele porque eu acho que ele facilita um pouco na hora de fazer a boca.
sempre prestando atenção para ver se tá igual. Abre o olho. Olha esse cílio, gente, que maravilhoso. Vamos só dar mais um acabamento ali no delineador. Vem só vindo com o delineador aqui para tapar a colinha. Venho com o rímel só para juntar mesmo os cílios. Só embaixo. Só passo embaixo quando a pessoa tem bastante cílios embaixo, tá? Se ela não tem, eu nem passo. Senão a gente acaba realçando o pouquinho que ela tem. Olha lá em cima. E agora, só para finalizar, vamos passar um branquinho dentro. E eu vou vir passando aqui na linha d'água. Só para dar um realce. Olha aqui pra mim. Olha lá em cima. E está pronta a nossa maquiagem. Então foi isso, pessoal. Essa foi a minha proposta de make para vocês hoje. Uma pálpebra luz fosca, com cílios poderoso, um batom nude, uma pele super iluminada. Pode fazer os seus carão lá pro vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, acessem o @RenataLignani_Makeup, que é o meu Instagram, também na minha página, Renata Dias Lignani. E assistam os programas. Eu convido vocês para estarem conosco toda terça-feira, às 11 horas da noite, às sextas e aos domingos, às 9, pelo canal 14, NET TV Araucária. E o programa tá um sucesso. Fiquem sempre com a gente e espero que vocês gostem. Até a próxima. Um beijo! Então, falar sobre a Câmara de Vereadores. Eu, cá com meus botões, pensei, eu queria uma coisa boa, mas como esse é um assunto recorrente atualmente, tanto na imprensa quanto no Facebook, em todas as mídias, eu acho que vale a pena nós conversarmos um pouquinho sobre a Câmara. E o assunto que está mais pegando fogo na Câmara é o aumento das diárias de viagem, aprovado agora em primeira votação no dia 30, por uma grande maioria de votos. Oral Sim Guarapuava. Estrutura moderna, com conforto e tranquilidade. Excelência em tratamentos odontológicos, com equipamentos de última geração. Oral Sim Guarapuava. Nosso carinho constrói sorrisos.